gente aproveitar o máximo possível dessa aula. Bom dia, oitavo ano, a gente vai dar continuidade, certo? A gente ainda está em sistema endócrino, bem no comecinho, ele é um conteúdo grande, dá certo? Mas é um conteúdo importante, e não dá para começar a falar de educação sexual sem falar de hormônio. Afinal, são os hormônios que induzem o crescimento, né, do corpo, né, a maturação dos órgãos sexuais, a maturação dos pensamentos, de desejos e tudo mais. Isso tem a ver com hormônios, né, com o crescimento do ser humano. Então, não dá para ouvir falar do final sem falar da causa, né? Eu não posso chegar no fim sem explicar os meios. Então, eu tenho que ministrar esse conteúdo, mesmo ele sendo mais complexo. Talvez vocês nem achem tanto, né? Eu falo complexo pela experiência que eu tive em outras turmas, mas talvez não seja a mesma coisa aqui. Cada turma é diferente. Matheus, está ouvindo a gente agora? Está me ouvindo, Matheus? Acho que ele ainda não está ouvindo. Isso é problema de internet, mas interessante é que a imagem dele está ótima, não está nem travando. Vamos ver. Deixa eu compartilhar aqui a tela, deixa eu ver se é essa apresentação mesmo. Acredito que seja. Eu vou estar mandando a PDF para vocês assim que a gente concluir, tá? Quando eu passo a atividade. Professora, já vai ter que copiar no caderno? Só a atividade, que não será hoje, tá certo? Talvez eu termine esse assunto quinta. Eu vou roubar algumas aulas de ética, tá certo? Porque tem bastante conteúdo, gente. E as nossas aulas já terminam mês que vem. E hoje já é dia 10. É muito assunto. Eu não acho que a gente vai ter mais rápido. Novembro e dezembro, vocês sabem que a gente nem sente, né? Vocês lembram como eram as feiras literárias, a nossa correria para ensaiar e terminar os assuntos? A última vez que a gente fez feira literária foi no oitavo, foi no sexto, né? Romeu e Julieta, vocês eram sexto ano ainda, né? Ou vocês eram sétimo? Era sétimo, eu acho. Era sétimo, professora. Não. Sexto, que ano passado não teve nenhuma Não foi apresentação. ano passado. Ano passado não teve, porque não deu tempo. Ano passado foi corrido e esse ano foi tricorrido. Já. E esse ano nem tem a apresentação de novo. Ano que vem vai ter que ter duas. Não, porque eu não aguento não duas. Eu não aguento. A senhora vai morrer, professora. A senhora vai desmaiar. Minha gente, são 2 estresses que eu passo. Eu não sei qual é pior para mim, se é a gincana ou a feira literária. A gincana me estressa pelo movimento, a agitação, a adrenalina da competição. E a feira literária são os ensaios, que vocês lembram muito bem, né? Porque eu me estressava. Mas até que deu muito certo, foi inesquecível aquela peça. Foi a senhora estressada porque... A gente arrasou, né? Era eu, né? Era teimoso, era Lucas. Gritava muito, era muita gritaria, até fazer... Era 20 minutos só para fazer vocês calarem a boca, né? Para começar, a gente já vê essa... Professora, a gente tá hoje responsável pelos nossos objetivos, tá? A gente ficar quietinho. Olha! Muito bem. Hoje, em 2020... Tá vendo? Isso aí é resultado de hormônio, gente. Amadurecimento também tem a ver com hormônio. Mas sabia que maturidade ela não tem a ver com idade, né? Tem até um poema de Shakespeare que diz assim. É uma frase, né? Alguns envelhecem antes de ficarem sábios. Então, tem gente que fica velho, né? Mas não fica sábio, não fica maduro. Então, a maturidade ela nem sempre vai ter relação com a idade. Por exemplo, o sexto ano do ano passado, que hoje é o sétimo, eles eram muito maduros no sexto, para ser um sexto ano, né? Eu sempre achei eles com a mesma mentalidade que vocês, né? Como se... Eu até confundo os alunos lá. A Lara, por exemplo, na minha cabeça, a Lara é daquela sala. Mas é por causa da prima dela. Né? É verdade, concordo. Por causa da prima dela, aí eu fico na minha cabeça, quando eu não vejo ela na aula, eu quero botar falta, só que é tipo sétimo, ela não é daquela sala, ela é do oitavo. Aí a EAD ajudou muito também, né? Porque como eu não tô na sala, o meu cérebro ainda quer, às vezes, colocar vocês como sétimo. Aí, só que não é, né? Eu até que não chamo de sétimo, mas às vezes a minha cabeça quer colocar vocês todos numa sala só. Então, tem a ver muito com maturidade. Tem gente que vai passar pelas fases e as fases vão ajudar a evoluir, e tem gente que já vai nascer evoluído, né? A gente conhece. Todo mundo aqui conhece alguém que já nasceu maduro. Que você olha assim, filho da mãe já nasceu velho, essa criatura. Né?
Eita. Tem uns que são adultos e você vai considerar infantil, vai achar aquela pessoa com jeito de adolescente para sempre, né? Tipo a minha irmã e eu. A mais nova é a Thaís, mas há quem diga que ela é mais madura do que eu, né? Eu discordo totalmente. Só porque eu sou uma pessoa que brinco mais, não significa que eu não seja mais madura, né? Professora, eu acho que é mais a Thaís, mil desculpas. Mais vendo, madura. professor. Tá vendo? Ela parece ser mais Sim. velha em tudo. Porque ela tomou decisões sobre casamento primeiro, porque ela envelheceu primeiro. Mas não, né? Se você for colocar nós duas para resolvermos problemas de adulto, vamos ver quem resolve. Olha. Ser sério e constranger, dar gato nos outros não é sinal de maturidade, é sinal de autoridade. Ela é muito mais autoritária do que eu, né? Ela tenta. Se colocarmos nós duas também, novamente eu vou ganhar, porque eu sou a filha mais velha. Eu cresci mandando nos dois. Se eles obedecem ou não, essa é outra história. Mas Se obedecer ou não, Deus me deu autoridade para mandar nos dois. Eles têm que me respeitar igual respeitam os pais deles, porque Deus me fez ser a primogênita. Estou bem em monarquia hoje. Mas autoridade, gente, é diferente de maturidade. Tem muita gente que é autoritária, é mandona, mas vocês vão achar que aquela pessoa ela é chata só. Não, fulana é só chata, não significa que ela é madura. Ser chato não é ser maduro. Tem gente que brinca, mas consegue fazer tudo sem ter que constranger ninguém. Consegue manipular os outros sem ter que constranger ninguém. É um tipo de personalidade, né? Mas aí, questões de personalidade e tal já é assunto para psicologia. Não é assunto para ciência, certo? Para ciências biológicas, né? Para ciências da mente. Tem mais a ver com ciências humanas. Aí, psicologia, vocês vão estudar lá na faculdade, a depender dos cursos de vocês. Quase todos os cursos vocês estudam um pouquinho de psicologia, certo? Vamos lá, sistema endócrino, né? Ainda na hipófise, agora falando um pouquinho da adena-hipófise, tá certo? Que é o lobo anterior, a parte de trás, tá certo? A parte de trás da hipófise, ela cuida de quê? Do hormônio da prolactina, que produz o leite materno. Ela cuida do gonotrófico, que são os hormônios dos testículos ou dos ovários, né? Que vai produzir nos homens o espermatozoide e na mulher os nossos óvulos, tá certo? Quando a gente atingir a maturação sexual. A mulher, ela já nasce com os óvulos dela, tá certo? Desde bebezinha, a gente já tem os nossos óvulozinhos, mas eles não estão maduros, né? Então, eles vão amadurecendo conforme a gente vai envelhecendo. Normalmente, eles começam a amadurecer aos 12 anos, tá certo? Em algumas exceções, aos 9, né? Meninas que têm menarca aos 9 é porque atingiram a maturação ovular, certo? Não significa que o bebê de 9 anos, de 10, de 11, de 12, dessas mães de 12, seja um bebê saudável, né? Inclusive, para a medicina, hoje, se os médicos tivessem que dizer uma idade saudável para a mulher ter o primeiro filho, seria entre os 20 e os 30 anos. Eles não recomendam a gravidez antes dos 20 anos, porque mesmo você tendo óvulos maduros, você não tem um corpo maduro, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Vocês estão crescendo todos os dias, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Meninas, mesmo que vocês tenham tido a menarca ano passado, digamos, aos 11, 12 anos, vocês continuam crescendo, certo ou errado? As roupas de vocês do ano passado, todas ainda servem? Não. Algumas. Algumas vão servir, porque Eu às emagreci também. Olha, você pode emagrecer porque você está tendo crescimento, né, primário. Você pode ter engordado porque está tendo crescimento secundário, o quadril alarga, né, seios crescem, os nossos ombros, né, a gente tem desenvolvimento muscular, não só as fêmeas como os machos também. Então, a gente tem desenvolvimento muscular. Tem maior produção de gordura, porque um corpo maior precisa de mais gordura, então é normal a gente ganhar peso enquanto está crescendo, inclusive é esperado que isso aconteça. Se você não está ganhando peso, se você não está ganhando gordura, é porque você está crescendo para cima, né? Com crescimento vertical, então o teu corpo está priorizando o crescimento dos teus ossos em detrimento do teu crescimento de gordura. Tá? Isso é normal e é esperado. Como é que você vai gerar um bebê se seu corpinho ainda é de criança? Porque para a medicina você é criança até os 18 anos. Então, você vai gerar um bebê, né, e você vai estar comprometendo o seu crescimento. Então, o seu corpo ele vai ter que trabalhar para sustentar duas crianças, a que está no seu ventre e você. Então, uma das duas crianças vai se lascar. Ou você
ou a que está no seu ventre. E isso pode acontecer várias coisas, né? Síndrome de Down, que acontece em mulheres mais velhas, mas também acontece em mulheres que tiveram filho muito cedo. Autismo pode estar ligado a isso, né? Eu já li alguma coisa sobre bebês hiperativos, né? Essas crianças que têm um TDAH, né? Que são muito agitadas, deficiências, abortos espontâneos, tá certo? Gravidezes complicadas com descolamento de placenta, com diabetes gestacional, uma série de problemas que podem estar ligados ao fato de você ter engravidado ainda na infância, né? Até os 18 anos ainda é infância. Então, se você for perguntar a qualquer médico, ele vai dizer que a idade ideal para engravidar é a partir dos 20, na verdade, assim, entre os 20 e os 35 anos, né? Eu falei entre os 20 e os 30, mas entre os 20 e os 35 anos. Ah, mas a minha avó teve filho com 12. Ah, minha avó teve isso. A minha avó também teve filho com 12, né? E teve 6 abortos. Ave Maria. Não foi à toa, né? Ela teve 6 abortos e dos filhos dela que nasceram, vários morreram. 6, 7 morreram. Bebês ainda. Por quê? Porque ela era criança. O corpo dela não aguentava tanta gestação e ter que cuidar do crescimento dela ainda. Então, essas pessoas que tiveram filhos aos 12 anos, antigamente, né? Você pode perguntar ela, que ela também vai falar que teve um monte de aborto. Ah, eu tive não sei quantos anjinhos que eles gostavam de chamar, certo? Claro que a gente Minha pode avó ver... teve filho bem nova, mas ela perdeu uns 4. Olha aí, tá certo? Então, corrobora com o Lucas está dizendo aqui que antigamente não tinha televisão, a diversão era outra. Os dados batem, né, com essas teorias, né, do corpo do infanto não está desenvolvido o suficiente. Aos 20 anos, você vai ter atingido o seu crescimento máximo, né? Tem pessoas que crescem até os 21, mas no caso são os homens. As mulheres crescem até os 18, até os 20 no máximo. Então, aos 20 anos, você terá a sua forma adulta completa. Seus ovários vão estar totalmente desenvolvidos, seu útero também, seu cérebro vai estar 90% formado. Então, você vai saber lidar melhor com as suas decisões. Então, é uma idade ideal, eu não vou dizer, porque isso é muito relativo, depende da pessoa, né? Mas é uma idade segura, né? Biologicamente falando, para você engravidar, tá certo? Eu tenho 30 anos e eu não quero. Então, para mim, 30 anos ainda não é a idade ideal. Por quê? Eu simplesmente não quero. Não me sinto pronta financeiramente, nem psicologicamente, muito menos biologicamente, né? Eu não estou pronta para lidar com as consequências físicas de uma gravidez, né? O pós-gravidez. Então, se eu não estou pronta para lidar com isso, se a minha vaidade ainda é mais importante do que um bebê, então é melhor que eu não tenha um filho. Tá certo? Então, são coisas aí que a gente deve considerar. Então, a gente vê casos na televisão, infelizmente, né? Esse ano foi uma desgraça para isso. Uma menina de 9 que morreu, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. Morreu por conta da gravidez. Uma de 10, que a justiça autorizou o aborto. E uma de 13, grávida do pai ou era do padrasto. Eu não me lembro, ou era do avô. Era alguém que tinha essa relação muito direta. De 13 anos grávida. Eu não sei se a justiça autorizou esse aborto, não sei o que aconteceu com ela, ou se ela morreu também, né? Mas acontece muito, especialmente hoje, que não sei porque a gente está muito fragilizado, né? E gravidezes de risco são muito mais comuns do que eram antigamente, né? Todas as minhas amigas tiveram gravidez de risco, né? Todas tiveram que ficar de repouso em determinado momento, né? Coisa que eu não vi há muito tempo atrás com as gestações da minha mãe, das minhas tias. Minhas tias e minha mãe trabalhavam, lavavam roupa, carregavam peso, outras crianças no colo e não tinham gravidez de risco, né? E amigas com empregos onde elas trabalham sentadas e tal, e todas tiveram descolamento de placenta, sem realizar nenhum esforço bruto, né? Que descolamento de placenta antigamente dava quando a mulher pegava mais peso do que ela podia. Aí hoje isso é muito comum, tá certo? Então, a gente tem o tiretrófico, né, da tireoide. A tireoide é uma glândula também que bagunça muita coisa no nosso corpo. Ela também controla os adenotróficos, que é a adrenalina e a noradrenalina, né, lá nas suprarrenais. A gente conhece muito bem os efeitos da adrenalina e noradrenalina. E o somatotrófico, que comanda o crescimento dos nossos ossos, né? Às vezes esse hormônio está exagerado e a gente tem um crescimento de osso tão grande que chega dói, né? Algumas pessoas sentem dores nas pernas, dores nas costas, e aquilo nada mais é do que um crescimento maior do que você pode suportar. Por que dói? Né? Porque, o que foi? O que foi, Murilo? Você compartilha disso? Uma vez lá em Maceió,
Meu joelho, ou foi esquerdo ou foi direito, doía tanto que eu não conseguia levantar. Eu tinha que ficar escalando as paredes pra eu ficar em pé. Quando eu tava deitado. Provavelmente. O joelho é um dos principais lugares onde isso acontece, joelho e coluna, né? Eu tenho um primo que ele tomou uma medicação, né? Então ele teve um crescimento acelerado e cresceu um osso a mais no joelho dele por conta desse hormônio que modificou. A vitamina alterou os índices hormonais. Então a gente não, né? As pessoas que são acometidas por isso sentem muita dor até o corpo conseguir dar conta, porque osso, gente, é um tecido que demanda muita energia, demanda uma alimentação ali bem importante, né? Com vários tipos de legumes, verduras e uma carga de leite, né? Muito alto. Se você não tiver em dias com a sua dieta, você vai ter um crescimento ósseo doloroso, sim, né? Às vezes até a dor de dente é falta de cálcio, tá certo? Você tá com dor de dente não por cárie, você tá com dor de dente por causa de falta de cálcio. Então, a gente tem que estar sempre em dias, né? Com alguns exames e em dias com a nossa alimentação. A gente acha que só deve procurar um nutricionista quando tá obeso ou desnutrido, mas não é assim, né? A gente deve procurar um nutricionista também quando acontecem coisas estranhas com a gente. A menos que você tenha noção de que você realmente tem uma alimentação saudável e balanceada. Principais glândulas endócrinas humanas, né? Vamos começar com os hormônios de crescimento, tá? Da adenohipófise. Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Aqui um exemplo de nanismo, esse anãozinho, tá? O nanismo, ele é uma doença que ele pode ter várias origens, tá? Pode ser uma doença genética, pode ser uma questão hormonal. A gente também tem o gigantismo. A gente tem até uma modelo aqui no Brasil com mais de 2 metros. Oi. Se uma pessoa casar com uma pessoa alta, ele, tipo assim, cresce como? Ele cresce alto ou cresce baixo? Ana? O filho, você está querendo falar? Se eles tiverem... Eu acho que cresce normal. Filho. Eu acho que cresce normal. A probabilidade de normal é muito maior, mas há uma probabilidade de ter um filho com nanismo, tá certo? Depende muito. Se for um nanismo genético, eu acredito que nasça não. Se for uma falha hormonal, não, tá certo? Tem duas hipóteses, tá certo? Eu não posso dizer que sim ou que não, porque tem uma hipótese que com certeza o filho vai nascer anão, e tem a hipótese de não nascer porque a doença não é genética, não é exatamente genética, tá? Porque tem 2 tipos de gene que levam ao nanismo. Inclusive, tem um canal muito bom de um professor de biologia, professor Ricardo, que ele tem um vídeo sobre isso. Eu posso compartilhar mais tarde com vocês, se vocês quiserem. Aí vocês vão ver. Tem 2 hipóteses aí. Essa sua pergunta é muito interessante. Inclusive, é uma pergunta que cai frequentemente em vestibulares. Se um anão se casar com uma mulher, quais as probabilidades? Aí você vai ter que ver lá essas questões. O que causou o nanismo da pessoa? Foi genético? Foi hormonal? Tá certo? Isso vai definir o futuro dos filhos deles. Tá certo? Então, esse hormônio do crescimento é o somatotrófico. Somatotrófico. Eu sempre erro. Tá certo? Tudo que tem R fica difícil para mim. Ele promove o crescimento das cartilagens e dos ossos, tá certo? Então, se a gente tem crescimento de cartilagem de ossos, obviamente a nossa pele vai acompanhar esse crescimento, porque a nossa pele é muito elástica. Ele influencia o metabolismo das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Então, se eu tenho um crescimento acelerado, eu vou ter que ter uma dieta rica, né? Em proteínas, carboidratos e lipídios, porque eu vou usar bastante. Então, ele aumenta muito o metabolismo, tá certo? Porque eu tenho muito gasto para a construção de um corpão. As professoras, eu tinha uma relação com um homem de mais de 40 anos. Ela tinha uma relação de um homem de mais de 40 anos. O que é isso? Sim, tá falando do caso da menina, né? A senhora tá falando aqui, meu pai do lado, ele tá falando... Tá, talvez, olha aí. O pai da Gabi também tá assistindo a aula. Então, gente, a gente tem normalmente uma relação, né, de alimento e crescimento muito proporcional. Vocês já perceberam que pessoas que são muito altas, elas comem muito mais? Já perceberam isso? Murilo, você Sim, come pouco? Percebi, professora. Senhora? Você come pouco ou você come bastante? As pessoas dizem se você come pouco ou come muito. O Murilo pode ser um exemplo, ele é um rapaz muito alto. O Luan, né? Vocês lembram do professor Luan? Luan comia bastante. O Murilo come por 3 de mim. Eu tinha um professor que o nome dele era Alexei. Eu como muito, só que eu não engordo. Porque, por enquanto, você está crescendo.
crescimento, né? Quando você parar esse crescimento, aí o seu corpo vai trabalhar no seu Queria eu comer e não engordar. O Lucas era maior do que eu agora. Agora eu tô maior, acho que eu tô uns 10, ou acho que 5 centímetros mais alto que ele agora. O Lucas cresceu muito também, na verdade, todos vocês, né? Eu tô maior sendo que você. Agora Professora. Oi. Minha meta é 1,80, tô com 1,75 já, tô quase lá. Daqui para o começo de março, você já bateu sua meta e ultrapassou ela, né? Você só tem o quê? 14 anos? Você vai crescer tanto ainda. Até os Vou fazer 16, 14 você em ainda janeiro. vai crescer uns 20 centímetros. Talvez você chegue a 2 metros, talvez. Fazer Com 14 certeza, em janeiro. 1,80 é o mínimo que o Murilo vai chegar. Mínimo. Né? O Murilo tá bem mais alto do que eu, né? O olho do Murilo, eu acho que eu tô batendo nos olhos dele, ou no nariz. Professora, é inaceitável isso. Inaceitável isso. Isso não existe. Nunca vi professora de ensino fundamental 2 ser menor que os alunos. Nunca, no meu tempo Fazer o quê, não né, era professora? assim. No meu tempo não era assim. Então, Fazer o Luan, quê? enquanto a gente estava lá no intervalo dos professores comendo um Cheetos ou comendo um risole ou uma coxinha, o Luan estava batendo um prato de inhame com cuscuz e carne. Era esse o lanchinho dele de 9 horas, né? Aí o Gesso lá com a coxinha, eu com a minha coxinha, o meu Cheetos, a Jarbiana com uma frutinha, a Janaína com uma frutinha, a Carol com um biscoitinho e ele lá uma bacia assim de inhame com carne e cuscuz. Então, ele era muito alto. E o Luan, ele era muito novinho, gente. Ele era um dos professores mais jovens. O Luan era um bebê. Outro indivíduo. Você tem um gato preto, outro indivíduo assistindo a aula de ciências. Sempre tem que ter um gato assistindo a aula de ciências. A minha adora. Ele fica bem aqui, ó. Eles têm muitos ciúmes dos computadores. Então, normalmente, gente, vocês comem bastante, né? Porque vocês têm um metabolismo muito acelerado. Quando esse metabolismo começar a desacelerar, provavelmente vocês atingiram o máximo do crescimento de vocês. Aí vocês vão começar com crescimento muscular e tal, né? Ou às vezes nunca, né? Às vezes você vai ser sempre alto e magro, pode ser também. Depende muito da pessoa. Deficiências na infância desse hormônio, tá? O GH, o SH, ele pode provocar o nanismo, tá certo? Excesso pode provocar o gigantismo, né? E excesso na vida adulta pode provocar agromecalia, que são doenças, tá? De deformidades nos dentes, na língua, em alguns órgãos do corpo, você ter órgãos desproporcionais ao seu rosto. Ô, professora. Oi. Eu vendo no YouTube que tem uma doença também, que a pessoa pode estar novo, tipo assim, com 15 anos, mas a pele da pessoa fica parecendo estar velha. A pessoa tá velha. Precoce. Eu já vi o caso. Certo, gente? Então, a gente tem na agromecalia essa doença, que é quando você, mesmo adulto, ainda tem bagunça nos seus hormônios de crescimento. Então, você pode ter tumores, ou você pode ter um rosto muito largo, ou uma língua muito larga que não cabe na sua boca, ou uma mão muito grande, tá certo? Então, alguns dos seus órgãos, eles podem ficar tão grandes que não combinam com o resto do seu corpo, tá? Ainda pode ser um excesso desse hormônio, tá certo? Consultas com endocrinologistas são muito caras, eu bem sei disso, tá certo? Mas é um tipo de profissional muito importante porque o hormônio é um troço muito sério. O tireotrófico, TSH, tá certo? É o hormônio da tireoide, né? Ele estimula a glândula tireoide a produzir o hormônio tiroxina, tá certo? A deficiência pode causar o hipotiroidismo e o excesso pode causar o hipertiroidismo. São duas doenças, tá? Que têm sintomas diversos. É tão estranho ver a senhora sem plano de fundo. Eu também tô detestando, mas se a Mariana disse que distraía, eu tô me sentindo... Saudade da cabeça voadora. Eu tô me sentindo aqui numa cadeia, numa caixinha, sei lá, parece um negócio tão artificial, assim, a parede branca. Já meu fundo lá de São Francisco, Califórnia, parecia mais natural para mim. Estava acostumado com os Estados Unidos. O Murilo já está calçando 42, né? O sapato do pai já serve num garoto de 14 anos. Antes eu tô calçando 40. Mas aí, você está usando 42, Murilo, porque 42 é um tamanho proporcional a um homem de mais de 1,75 m, né?
O seu pé tem que ser grande para aguentar um corpo desta altura. A gente tem pés grandes porque normalmente nós somos altos. Você não vai ver uma pessoa de 1,5 m calçando 40, né? Tipo a Raí. Professora. A Raí tem 1,55 m por aí. 33. Tá vendo? Professora. Mas a Raí deve usar um 34, 35 no máximo. É, Raí? A Raí tá na aula? Eu tô calçando 37 e tenho 1,54. A Irla já é uma exceção, né? Não sei, talvez seja Eu tô uma calçando Assim, 36, 37. 36, A Ilha 37, tem proporcional. 1,64 e é mais baixa que eu. A Irra dá pra fazer encosto de braço. Nossa, véi. Que graça, Meu Deus. Luciana, que graça. Mariana, acho que a Esté, a Gabi e a Mari eram as mais altas da sala, eu acho. Na época, né? Eu Com certeza. Mas A aí, da senhora. mas aí a Clara A e elas... Clara, Eu era Clara, antes. realmente. Aí esse ano, quando elas entraram, roubaram meu lugar. A Clara Agora eu realmente sou está um mero muito meio alta. termo. Eu acho que a Glória é a Clara mais alta. Mas a Clara ela tem um biotipo de modelo já, né? O pé da Clara, ele provavelmente não vai ser menos do que um 37. Não será menos. Acho que ela não está aqui, não sei se ela está. Julgando o tamanho de pé dos alunos. Tá aí, O Clara. pé de homem cresce mais do que o de mulheres. Porque normalmente, teoricamente, os homens deveriam ser mais altos do que as mulheres, né? E homens têm mais músculos, então eles tendem a pesar um pouco mais. Professora, por que o Pedro é tão baixo desde o primeiro Olha a ano? Nicole, a inversão. A Nicole é bem Ih, mais alta que a Pedro, tá Ilha, se usa tirando, 33, hein? 34. O Pedro usa 39, Ele 40. não. O Pedro cresceu muito, Pedro. O Lucas está O dizendo que Pedro tá numa altura, professora, que eu não consigo o Pedro alto, cresceu, professor. né? Gente, vocês lembram como ele era? Tem uma foto que ele era o rei lá em Romeu e Julieta. E ele era pequenininho, ele abraçava, ele ficava abaixo da minha cintura. E agora ele tá bem Ele grandão. batia na minha cintura, professora. Eu era ou menor do que o Pedro ou da mesma altura, porque lá no 6º ano, meu Deus do céu, parecia um anão, tão pequeno que era. Os alunos perguntavam das outras turmas. Eu, não, é porque ele é novinho, gente. Eu acho que ele era dos mais novinhos da sala, junto com o filhinho. Ele era um nenenzinho. Ai, até a vozinha dele Não, era eu de sou mais criança. Aí agora ele tá com a voz grossa e deu uma crescida. Aí, é por isso que eu acho legal ensinar anatomia no 8º, porque ensinar anatomia no 6º para um monte de criança que ainda é pequeno, né? No 8º acontece o que está acontecendo aqui. Eu falo e vocês podem comprovar no próprio corpo de vocês, né? Vocês são o próprio laboratório, né? Vocês são a prova viva de boa parte do que a gente está falando. Como eu falei aqui e o pai da Gabi falou, não é uma regra, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Então, isso aqui, né, não vai funcionar em 100% das pessoas, né? Mas boa parte de vocês, o negócio bate. Né? Por exemplo, a Irla e a Nicole, elas inverteram. A Irla é um pouco mais baixa, tem um pé um pouco maior. A Nicole é um pouco mais alta, acho que a Nicole tem a minha altura ou próxima da minha altura e tem um pé pequeno. É por isso que Professora, meu pai tá revoltado aqui, viu? O pé dela é pequena, ela não tem equilíbrio. Tá. Por Tá quê? completamente revoltado aqui. Professor. O que foi que ele falou? Dá até para ouvir, gente. Sempre tem os pais participando. Ele falou que ele é médico, estudou isso tudo e não viu isso, não. Ele falou que depois vai pegar os livros dele antigo e vai me dar tudinho. Ele não viu isso? Como Tá assim? vendo? Então, essa explicação da senhora não está sendo muito bem explicada e vai me dar o livro dele tudinho. Ah, olha que massa ganhar livros de medicina são uma fortuna, não gosto nem de lembrar. Eu pegava os livros de bioquímica na UFAL me tremendo, né? R$1.000 um livro, preço de uma bicicleta, de 2. E um amigo meu perdeu o livro no ponto de ônibus. Ele me deu um monte aqui, só que eu nunca li nenhum. Comecei a ler um e nunca terminei. Leia, principalmente os atlas anatômicos, Gabi, são ótimos. São muito Ele bons. tem um monte de biologia, de inglês. A minha avó... livro de inglês eu a tenho minha aqui, avó... nunca abri. A minha avó tem de português e matemática, de geografia. Aí eu tô carregando o livro tudinho deles. De português, não sei se vai ter muita coisa, né? Que a português mudou algumas coisas aí. Matemática nunca muda nada, né? Agora, ciências muda bastante. Eu tenho alguns livros de biologia aqui que eu vou descartar porque estão totalmente desatualizados. Né? Agora, anatomia, pouca coisa mudou. Não descarte, professora, me dê. Não, mulher, vai ter informação errada. Tem informações erradas que não se usam mais.
E olha que são livros do ano passado, eu fiquei chocada. Livros de uma outra escola aí. Petição para mais aulas de anatomia. Olha, livros que eu usei quando eu estava no 7º ano, para você ver de como está desatualizado, né? Quando eu estava no 7º ano, gente, eu nem lembro, 2005, 2004, 2002, sei lá que idade eu estava no 7º ano. Super 2000 desatualizados, credo. Mas atlas de anatomia normalmente não, porque o nosso corpo não vai mudar, tá certo? Então, hipertiroidismo e hipotiroidismo, tá certo? Inclusive, era uma das suspeitas dos problemas que eu tinha. Parece que o hipertiroidismo tem alguns sintomas importantes, né? Depressão, perda de peso, e o hipertiroidismo é justamente ao contrário, é agitação, ganho de peso, né? Um estresse fora do normal. Então, às vezes, você acha que você está passando por uma situação ruim, mas não é aquela situação ruim que está mudando você, na verdade, é uma questão hormonal. Então, sempre, antes da gente achar, né? Eu sempre digo isso a vocês, antes de você achar que está depressivo, que está estressado, que está louco, ansioso, vai no clínico geral, conversa com o clínico, ele vai solicitar uns exames de sangue, vê lá como é que está teu sangue, teus hormônios, para ver se não é uma causa endócrina, né? Até anemia, né? Falta de ferro, dá sintomas semelhantes aos da depressão, por exemplo. Então, às vezes você fica achando que você está mal, né? Mas, na verdade, você só está com anemia. Então, o nosso corpo, ele dá muitos sinais para a gente se tocar, mas a gente tende a ignorá-los. Para a gente encerrar aqui, o adenotrófico, certo? Que estimula o córtex da glândula suprarrenal a produzir hormônios glicorticoides, certo? Hormônios de cortisol. Aí a gente tem a adrenalina e a noradrenalina e tem o próprio cortisol, que é o hormônio de estresse, né? De manhã ele tende a estar mais baixo, eu acho que eu falei isso ontem para vocês, e ao longo do dia ele vai aumentando por motivos óbvios, né? Trabalho, escola, família, fome, cansaço, tudo isso vai aumentando o nosso nível de estresse e é normal até ali um determinado limite. Claro que a depender da idade, os níveis tolerados, eles vão mudar muito, né? Se a Gabi for fazer um exame de cortisol agora, ela vai, para a idade dela, tem um certo número tolerado, para a minha idade, né, que é mais do que o dobro da dela, tem um outro nível a ser tolerado, tá certo? E esses hormônios de estresse são produzidos acima dos nossos rins, certo? Então, quando você está andando na rua sozinha, você que é mulher, e você vê um homem, já aumenta logo os seus hormônios de estresse, né? A adrenalina e o cortisol sobem na hora. E não venham me dizer que não é assim. Porque mulher anda sempre com os olhos nas costas. Tem que andar com os olhos nas costas, olhando para tudo quanto é lado, né? A gente sabe como é complicado. Homem também, tem aquela rua ali perto da escola, né? Aquela rua que tem a loja Eusi, aquela rua ali você também tem que andar com os olhos nas costas, principalmente perto de meio-dia. O Lucas e o Luciano devem saber muito disso, porque já presenciaram, infelizmente, assaltos ao longo desses anos. Não, já é, professora, ali. O cara tem que andar com 38. Menino, que 38 ainda faz responder? Tem que andar com a 9 milímetros. Professora. Se você for um PM, aí talvez. Gente, eu vou aqui fazer a foto, fazer a chamada. Mas eu tô vendo que todos estão presentes, que tem 20 participantes. A chamada, professor. Todo mundo está presente, tem 20 participantes comigo e tem 19. Eu estou presente. Então todo mundo liga a câmera e tira uma foto. Olha só, professora, aqui. Tchau, gente, vamos lanchar aqui que eu tô morrendo de fome. Tchau. 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 Tchau.